Bem-vindo ao canal Atitudinal. Hoje eu trago para você o resumo do livro Pais Sábios, Filhos Brilhantes, de John MacArthur. Aprenda com esse resumo os códigos do casamento pleno. O livro Pais Sábios, Filhos Brilhantes, de John MacArthur oferece uma abordagem singular sobre a tarefa de educar filhos, ajudando pais e mães a conquistarem sucesso na empreitada de formar indivíduos íntegros e capazes de enfrentar os desafios do mundo atual. O autor apresenta ensinamentos bíblicos sobre temas como disciplina, amor, responsabilidade, desafios da adolescência, entre outros, fornecendo uma base sólida para aqueles que buscam orientação ao educar seus filhos. O livro é reconhecido internacionalmente como um dos mais respeitados sobre o assunto, e promete ser uma leitura valiosa para todos aqueles que buscam formar indivíduos fortes, sábios e prontos para enfrentar o mundo. Então vamos para o resumo? Além do compromisso fundamental que os pais devem ter com Cristo, o único fundamento mais importante para criar filhos com êxito é ter um casamento saudável no qual Cristo seja o centro. Os pais solteiros podem recorrer ao terno amor de Deus e se refugiarem em sua bondade incomensurável. Entretanto, está claro que ser pai solteiro não é o ideal de Deus. O projeto divino para as famílias envolve tanto o pai quanto a mãe. O projeto de Deus para a família é que ela seja primeiramente centralizada em Cristo, e depois no casamento, de modo que o relacionamento marido e mulher seja o mais importante. Nesse sentido, são os pais, e não os filhos, que devem determinar a agenda do lar. O tema prioritário de tudo isso é a submissão. Deve haver uma submissão mútua entre todas as partes, a família como um todo se submete à liderança do pai, o pai se submete, em amor, a suprir as necessidades essenciais da esposa, os filhos se submetem à autoridade dos pais, e até os pais se submetem às necessidades dos filhos, oferecendo seu cuidado amoroso e conselho sem irritá-los. A submissão é o princípio orientador em tudo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, Efésios 5 versículo 21. O amor é ativo, e não passivo, e aquele que realmente ama, demonstrará o seu sentimento por meio daquilo que faz pelo ser amado, e não exigindo o que ele acha que deveria ser feito por ele. O amor de Cristo pela Igreja é o padrão para o amor do marido pela esposa. Comunhão. Devemos ver nossas esposas como co-herdeiras da graça da vida. Os homens e as mulheres podem ser desiguais fisicamente, mas são iguais espiritualmente. O amor é ativo, e não passivo, e aquele que realmente ama, demonstrará o seu sentimento por meio daquilo que faz pelo ser amado, e não exigindo o que ele acha que deveria ser feito por ele. O amor de Cristo pela Igreja é o padrão para o amor do marido pela esposa. A esposa está feliz, porque seu marido é seu amigo. Esse é o tipo de relacionamento que os maridos deviam cultivar. É uma sensação profunda de que eles compartilham as coisas espirituais de forma igual e íntima. É uma comunhão a dois, como nenhum outro relacionamento na Terra. Eis uma maneira simples de resumir o amor sacrificial: o marido cheio do Espírito ama sua esposa, não pelo que ela pode fazer por ele, mas por causa do que ele pode fazer por ela. É exatamente assim que o amor de Cristo funciona. Ele nos ama, não por algo em nós que o atrai, não porque ele ganhe qualquer benefício por nos amar, mas simplesmente porque decidiu nos amar, e tem prazer em nos conceder seu favor. Amor é um ato voluntário. Nossa geração tende a retratar o amor como um sentimento involuntário, um estado ao qual as pessoas se rendem. Consequentemente, muitas pessoas que sentem que se desapaixonaram, acreditam erroneamente que não há nada que possam fazer a respeito, e por isso muitas vezes renunciam a seus casamentos. Mas eis a prova de que o amor é um ato voluntário: a Bíblia nos ordena a amar. Deus está convocando os maridos a um amor deliberado e voluntário, não a um sentimento sobre o qual eles não têm nenhum controle. O amor não é apenas um sentimento. É um compromisso com o bem-estar do objeto do amor. É uma devoção voluntária. Envolve sacrifício, consideração, cortesia, comunhão, compromisso, e todas as outras coisas de que estamos falando. Todas elas são reações voluntárias. Um marido declarar que não pode amar sua esposa é pura rebelião contra o mandamento de Deus. O amor de Cristo por nós também não é o tipo de amor que procura nos tiranizar. É um amor que busca suprir nossas necessidades, nos entender e nos dar força. É um amor sacrificial. É precisamente o tipo de amor que todo marido deve à sua esposa. Quando um homem verdadeiramente ama a sua esposa, a pureza dela deve ser a preocupação suprema dele. Ninguém jamais iria querer desonrar uma pessoa que realmente ama.
Marido, se você realmente ama sua esposa, odiará qualquer coisa que a desonre. O que quer que ameace roubar a pureza dela, se tornará para você um inimigo mortal. Por outro lado, qualquer suposto amor que arraste seu parceiro para a impureza, é um amor falso. Não arraste sua esposa para nada, que possa tentá-la, desonrá-la ou humilhá-la. Acima de tudo, se você não fizer mais nada na vida de sua esposa, exponha-a à palavra de Deus. Mantenha-a ouvindo a palavra de Deus, para que sua purificação possa fazer parte de sua rotina diária. Você exerce um papel sacerdotal, como cabeça de seu lar, e uma parte vital de sua tarefa é ajudar a guardar a pureza de sua esposa. O amor genuíno se preocupa com a pureza. E o marido que realmente ama sua esposa considera um privilégio, uma honra e uma alegria proteger a pureza dela. Que bênção uma esposa pura traz para a vida dele! A essência do amor que você deveria demonstrar por sua esposa é preocupar-se em suprir as necessidades dela. Quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam um. E a união do casamento é consumada com a união corporal literal, do marido e da mulher. Os dois se tornam uma só carne. Desse ponto em diante, o marido deve considerar que, se as necessidades de sua esposa não estão sendo atendidas, as necessidades dele também não estão. Ele deve dar a ela o mesmo cuidado e a mesma consideração que dá ao próprio corpo. Se você quer felicidade e harmonia em seu casamento, trate sua esposa tão bem quanto a si mesmo. Se você quer ser um pai realizado, precisa ter filhos realizados. Algo está gravemente errado, e nada salutar se o marido não cuida de sua esposa, e não a valoriza da maneira como faria com o próprio corpo. A perspectiva do marido está terrivelmente distorcida, se ele pensa em sua esposa como sua cozinheira particular, como sua empregada, como sua babá, como sua parceira sexual, e nada mais. Marido e mulher são uma só carne. Essa é a união mais perfeita da terra. E o marido que realmente entende essa união com sua esposa, naturalmente cuidará dela da mesma maneira que cuida de si mesmo. Maridos e pais são os provedores e os protetores de nossas esposas e filhos. Quando suas necessidades são supridas, e cuidamos deles como cuidaríamos de nós mesmos, então estamos demonstrando o tipo de amor cuidadoso que Deus quer que derramemos sobre nossas famílias. O amor do marido deve ser também um amor inabalável. Ele deve perseverar apesar de todas as provações e de todos os obstáculos. A união do casamento envolve todos os aspectos da vida, as emoções, o intelecto, o corpo, a personalidade, os gostos e as preferências, a adoração, o serviço, a vida privada e a vida pública. Todas essas coisas são compartilhadas pelo marido e pela mulher. Os dois se tornam um, de uma maneira inexplicavelmente íntima. Esse é o projeto de Deus para o casamento. Há um corte vital no relacionamento pai e filho, que deve ocorrer quando um casal se une. O casamento é uma imagem de Cristo e da Igreja. O marido cristão, portanto, demonstra o que ele pensa acerca de Cristo, pela maneira como trata sua esposa. E o casamento em si, é uma instituição sagrada pelo que ele designa. Esse é o melhor motivo que conheço para um marido amar sua esposa. O seu amor por ela honra Cristo. A maneira como ele a trata é um testemunho, não apenas para a esposa, mas também para o mundo de forma geral, do amor de Cristo pelo seu povo. O marido que entende esse sagrado mistério, terá prazer em amar, em purificar, em proteger e em cuidar de sua esposa. E essa união sagrada é o fundamento com base no qual os pais educam e encorajam seus filhos, rumo à maturidade. O desejo mencionado em Gênesis 3 versículo 16, não é o desejo sexual ou emocional da mulher pelo marido. É o desejo ilícito, de usurpar a liderança dele. As mulheres tentam assumir o comando e reverter a ordem divina no lar, e os homens reagem com uma autoridade dominadora e tirânica, que Deus nunca lhes concedeu. O homem que não está interessado na opinião de sua esposa, é um marido tolo e indiferente. Contudo, as decisões finais, definitivamente são prerrogativa do marido, porque ele é o único que prestará contas a Deus, pela administração de sua família. O dever da esposa, de se submeter ao marido, portanto, não é opcional. A submissão é um aspecto obrigatório de seu papel, como esposa e mãe. E violar ou abandonar esse princípio, é minar o fundamento da própria família. Se um homem acredita que sua masculinidade lhe dá uma autoridade natural sobre todas as mulheres, ele não compreendeu a palavra de Deus. Lembre-se de que a responsabilidade do marido de cuidar de sua esposa e alimentá-la é o que justifica a sua autoridade sobre ela.
Os homens que não têm essa responsabilidade pelo bem-estar de sua mulher, não têm o direito de pretender ter autoridade sobre ela, somente pelo fato de serem homens. A Bíblia retrata a mulher ideal como a mantenedora do lar que está sujeita a seu marido, não como uma mulher executiva, cuja família ocupa o segundo lugar. A mãe, mais ainda do que o pai, deve estar dedicada a criar seus filhos, em tempo integral. O lar é seu domínio. Os homens podem ter a autoridade no lar, mas as mulheres têm a influência. Mães, não permitam que ninguém as engane, e as faça pensar que existe alguma coisa desprezível ou vergonhosa em ficar em casa e criar sua família. Não acredite na mentira que diz que você é reprimida, se trabalhar em casa em vez de trabalhar fora. Dedicar-se completamente a seu papel como esposa e mãe não é repressão, é a verdadeira libertação. Como a igreja se submete a Cristo? Com amor por Ele, como o principal motivo por trás de toda a obediência. Esse versículo não está colocando o marido no papel de Deus e transformando as esposas em escravas desprezíveis. A verdadeira autoridade pertence ao marido. É ele quem prestará contas a Deus por sua omissão com sua família. O testemunho mais eficaz que qualquer mulher pode dar aos olhos de um marido incrédulo é sua submissão mansa e tranquila a ele, em uma casta conduta acompanhada pelo temor. Marido e mulher, seu casamento é o lugar mais importante para viver em seu cristianismo. Se vocês se afastarem dos princípios da palavra de Deus, a vida de sua família será repleta de dor, decepção, tristeza, ira, ausência de realização, e de todos os demais frutos da desobediência. Mas se vocês seguirem o padrão que Deus estabeleceu para a família, Ele promete lhes dar sua bênção. O verdadeiro sucesso na criação de filhos resulta somente da obediência fiel às instruções de Deus para a família. A família é o ambiente no qual sua devoção, fidelidade e consistência mais importam. É ali que tudo está em jogo. É ali que as maiores bênçãos podem ser alcançadas. Simplesmente não existe bênção terrena maior do que criar seus filhos, de uma maneira que honre Deus, e depois vê-los crescer para honrarem Deus, com as próprias vidas. Que Deus possa conceder essa bênção à sua família. Entenda que as crianças podem captar a essência de praticamente qualquer verdade. As crianças raramente entendem a mensagem inteira de modo correto da primeira vez. É por isso que o melhor currículo de uma escola dominical apresenta muitas atividades de repetição e revisão. Ensinar a nossos filhos a verdade espiritual é um dever que nunca termina, nunca cessa. Mas também é um tremendo privilégio e uma grande alegria. Você é o principal guia espiritual de seu filho. Não abra mão desse papel. Não se permita ficar intimidado ou frustrado, a ponto de abdicar dessa responsabilidade. Ela é a melhor coisa de sua função como pai ou mãe. Precisamos acreditar piamente na palavra de Deus e obedecê-la sem fazer concessões ou reservas. Elementos de uma vida familiar de sucesso são uma esposa caracterizada pela submissão, um marido que ama sua esposa de modo sacrificial, filhos que obedecem a seus pais e os honram, e pais que instruem e disciplinam seus filhos sendo um exemplo consistente que honra a Deus. Praticamente todas as perguntas que podem ser feitas sobre a família devem, em primeiro lugar, voltar a essa passagem da palavra de Deus e ao padrão que ela estabelece. Foi criado um teste que pode, com cerca de 90% de precisão, prever a delinquência futura das crianças de 5 a 6 anos de idade. As conclusões são: primeiramente, a disciplina do pai deve ser firme, justa e consistente. Em segundo lugar, a mãe deve saber onde seus filhos estão, e o que eles estão fazendo o tempo todo, estando com eles tanto quanto possível. Em terceiro lugar, os filhos precisam ver o afeto sendo demonstrado entre seus pais, e de seus pais para eles. E, em quarto lugar, a família deve passar tempo juntos, ser uma unidade. Estudos semelhantes sugerem que o relacionamento correto entre pais e filhos normalmente ocorre em contextos nos quais os pais se amam genuinamente, a disciplina é consistente, a criança sente que é amada, os pais dão um exemplo moral e espiritual positivo, e há um pai que lidera a família. O ponto principal é este: o exemplo que você vive diante de seus filhos é o que mais os afeta. O casamento para dois cristãos é, antes de tudo, um compromisso com Jesus Cristo e depois um com o outro. Concentre-se em ser quem você deveria ser por dentro, e não apenas no que você diz, no que tem, ou até em sua aparência externa. Concentre-se em aprender quem o seu cônjuge é. É significativo que Paulo ordene aos maridos amarem suas esposas, veja em Efésios 5 versículo 25, e as esposas amarem seus maridos, veja Tito 2 versículo 4. O ponto é que,
Independentemente de com quem você seja casado, é possível aprender a amar seu cônjuge. O sucesso da família é a prioridade de todo cristão. Caso você queira adquirir essa obra, na descrição do vídeo você encontrará um link de afiliado, e com isso você contribuirá com o crescimento do canal Atitudinal. Espero que tenha gostado desse breve resumo, e se você quer continuar recebendo mais vídeos, como esse, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificações, na opção todas, e entre também, para um dos meus grupos de networking, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Você encontrará também, na descrição do vídeo, um link, para você baixar uma ferramenta que eu criei, e que testei em centenas de clientes, ao longo de mais de 20 anos, atuando em atendimentos personalizados. Bons estudos, muito obrigado. E até o próximo vídeo.